Então, aqui nós vamos entrar agora, olha que momento importante, nós vamos entrar aqui na genealogia da moral do Nietzsche, esse livro polêmico, esse livro a ser ruminado. Então, vamos aqui para a primeira citação que eu trouxe da genealogia da moral, que eu vou ler e comentar com vocês. Como eu acabei de dizer, o Nietzsche era filólogo. Então, a sua investigação sobre a moral, sobre os juízos de valor, sobre os preconceitos morais, ela derivou, segundo o que ele vai aqui nos apresentar, do que eu chamo de uma intuição filológica, uma intuição que derivou a partir da análise dele daqueles textos antigos, do vocabulário antigo, de como as palavras eram empregadas nesses textos. Então, o Nietzsche vai dizer, né? A indicação do caminho certo me foi dada pela seguinte questão: que significam exatamente, do ponto de vista etimológico, as designações para bom cunhadas pelas diversas línguas? Descobri, então, que todas elas remetem à mesma transformação conceitual, que em toda parte, nobre, aristocrático, no sentido social, aquela casta, lembrem-se que aristocrata é a classe dos melhores, né? No sentido etimológico, né? Aquela casta dos melhores. Então ele descobriu que em toda parte, nobre e aristocrático, no sentido social, é o conceito básico a partir do qual necessariamente se desenvolveu bom, no sentido de espiritualmente nobre, aristocrático, de espiritualmente bem-nascido, espiritualmente privilegiado. Um desenvolvimento que sempre corre paralelo àquele outro que faz plebeu, comum, baixo, transmutar-se finalmente em ruim. Então vejam que a preocupação do Nietzsche, ela nasce dessa intuição filológica. Ele notou que a palavra bom, em diversas línguas, elas se referem ao quê? A uma classe, né? E os usos que se fazem do bom é um uso de casta, um uso de uma casta, né? O bom é quem? O bom é aquele aristocrata, é aquela classe destacada. Então vejam que aqui o Nietzsche, ele não identifica esse valor do que é bom na metafísica. Ele identifica onde? Na luta histórica, em que uma classe exerce domínio sobre outra. E essa classe que exerce domínio sobre outra, ela vai dizer o que é bom. O que é bom. Ela vai dizer quais são os valores que podem ser abstraídos aqui do termo bom. Né? É essa classe que detém, então, o domínio do que é bom. E as classes não aristocráticas, portanto, os plebeus, diz o Nietzsche, elas ficam relegadas ao que seria ruim. E ele descobre isso a partir de um estudo filológico, né? E o estudo também etimológico dessas palavras. Para quem tem curiosidade, eu não mencionei aqui. Por que eu não mencionei aqui? Na genealogia da moral, o Nietzsche, ele cita vários exemplos de como o termo bom se referia ao aristocrata no latim, no grego. Por que eu não citei aqui? Porque é uma coisa que me escapa um pouco, no sentido que eu não sei nem latim nem grego. E o Nietzsche está citando os termos em latim e em grego, que eram duas línguas que ele conhecia bem. Inclusive citando ali no grego, com o alfabeto grego. Então eu nem trouxe aqui, porque eu não sei latim, não sei grego, imagino que talvez muitos, quem está assistindo, possivelmente também não sabe, então não trouxe. Mas quem quiser ir atrás, pesquisar realmente, ele menciona todo esse desenvolvimento dos termos, né? Inclusive, se a gente pensar no português brasileiro, ora, pensem comigo aqui no português brasileiro.
O que é uma pessoa quando a gente fala que uma pessoa ela tem sentimentos nobres? Ora, nós dizemos isso com certa frequência. Ah, essa pessoa tem um nobre coração, né? Ora, nós estamos nos referindo a um valor que ainda deriva dessa ideia de classe aristocrática, quando nós dizemos que a pessoa tem um nobre coração, né? Ou seja, quando a pessoa. E também, quando nos referimos, às vezes, a pessoas que são vis, pessoas que são o contrário do nobre, muitas vezes nós dizemos que são reles, né? Que é a ideia de res, de plebe, né? Então, nós nos referimos ainda a esses termos de casta, que, segundo Nietzsche, foram justamente definidos ali, esses valores de bom ou mal foram inicialmente definidos por uma classe aristocrática que dizia eu sou bom, eu sou bom. Mais do que eu sou bom, o que eu faço é bom. O que eu faço é bom. As minhas ações são boas. As minhas ações são as melhores. O meu modo de me vestir é bom. O meu modo de agir frente ao mundo é bom, certo? Essa classe aristocrática, essa classe guerreira que afirma os valores, né? Afirma esses valores através das suas ações. E por que eu falo através das suas ações? Porque o Nietzsche vai dizer, e aqui eu passo para o próximo slide, que ele diz o seguinte, né, que o caráter do bom e do que seria bom ou ruim, ele se faz, sobretudo, pela ação desses guerreiros, dessa classe aristocrática guerreira. Ele diz: não existe um tal substrato, não existe ser por trás do fazer, do autor, do devir. O agente é uma força acrescentada à ação. A ação é tudo, certo? Então, qual é essa aristocracia que o Nietzsche está falando aqui no fim das contas? É uma aristocracia, primeiramente, que não tem nada a ver com a aristocracia ali moderna do seu tempo, do tempo que ele está escrevendo. Nada a ver. O Nietzsche não está falando dos aristocratas ali do príncipe Orleans de Bragança, gente. O Nietzsche não está falando dos aristocratas ali da corte do rei Luís XIV. Ele não está falando dessa aristocracia puramente burocrática, né, hereditária, burocrática dos tempos modernos, sequer dos tempos medievais. Ele está falando da aristocracia guerreira, aquela aristocracia que nós encontramos no período clássico e mesmo pré-clássico, né? A aristocracia que se fez o quê? Que se fez pela luta, que se fez pela conquista, efetivamente, de territórios, de pessoas, né? Uma aristocracia que se fez pela ação, né? E essa aristocracia que se fez pela ação, ela, segundo Nietzsche, que definiu, então, o que era bom. E o que era bom para essa aristocracia? O que era o valor moral ali de bom? Era o valor das suas próprias ações. E quais ações eram essas? Eram ações, como eu disse, ações de conquista, conquista de territórios, espólio, rapinas. E o Nietzsche dá exemplos assim assombrosos. Ele fala que era uma aristocracia vigorosa, uma aristocracia que onde chegava, metia o pé na porta e falava: isso aqui é meu, isso aqui é meu.
uma aristocracia que impunha os valores do que era o belo também. Eles falavam, eu sou o belo, né? Eu sou belo. É, as minhas ações são as melhores. E eram sempre ações ali afirmativas, que diziam sim frente ao mundo, né? Que diziam sim frente ao mundo e subjugavam os outros. Mas não subjugavam por um ressentimento, por um ódio aos outros. Subjugavam aos outros pela sua vontade de conquista, não pelo ódio, né? Mas pela vontade mesma de chegar ali, de conquistar, de impor a sua vontade, de impor o seu domínio sobre outras pessoas, né? Vejam, é um texto polêmico, como eu disse, é um texto polêmico. Então era uma aristocracia que, segundo Nietzsche, marcava o quê? Uma vontade de vida, uma vontade de dominação, de subjugar, né? Mesmo de exercer a violência, não uma violência, como eu disse, pelo ódio, mas aquela violência da conquista, uma violência para impor a sua vontade, né? E essa aristocracia, segundo Nietzsche, ali historicamente, que definiu historicamente, portanto, a própria ideia dos valores que são bons, que eram os valores de suas ações, e contrariamente a isso, havia aquilo que era o ruim. Então, essa aristocracia, segundo Nietzsche, tinha uma oposição que era a oposição que fazia pela afirmação, ela dizia, eu sou o bom, e quem não é bom, então, se enquadra nessa categoria de ruim. Ruim em que sentido? Ações ruins. Ações ruins, que eram feitas de forma ruim, eram feitas por aquela classe dos fracos, que não tinham o mesmo vigor, que não tinham a mesma pujança, que não tinham a mesma vontade de conquistar, de dominar, a mesma coragem, sabe? Todos esses valores afirmativos que estavam inscritos ali na moral aristocrática, que é uma moral pautada por essas ações, por esse domínio. Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.